teve um momento que teve uma bronca histórica entre você e o Jorge Jesus. Ali poderia ter azedado tudo, mas pelo que eu vejo, ali foi o começo da relação, né? Assim, a partir dali, tipo, confiança máxima um no outro e, porra, Total. a gente vai ganhar, a gente vai superar tudo. O meu primeiro dia com o Jorge... meu primeiro dia com o Jorge foi muito tenso, né? Foi por causa de eu tava voltando dos Estados Unidos de férias e saí um dia antes, problema técnico no avião, faltei no primeiro dia e não fui. E ali eu já vinha, né, sabendo que era um treinador muito forte, muito disciplinador, e os meus amigos portugueses que tinham trabalhado com ele já falou, cara, se prepara que esse cara aí... Eu falei, mas é bom, é gênio, só que a cobrança é muito alta. E aí eu perdi o voo, faltei no primeiro dia, cara. Eu não me atendia o telefone, não fazia nada. E quando eu cheguei no outro dia, assim, que fechou a porta da sala dele, eu acho que eu nunca tive, assim, um embate, 1 contra 1, né? Já tive umas discussões com o treinador, principalmente quando era mais jovem, na frente do grupo e tudo, mas ali no 1 contra 1, esse cara arrebentou, cara. Ele falou, você não sabe o que é ser um capitão, você não tem noção do que é isso. Usa essa faixa de capitão no braço aí, mas você não tem noção do que isso representa. Faltar no primeiro dia, isso é uma vergonha. Mas isso falando no tom lá em cima, né? E eu falei, pô, deu problema técnico no avião, você quer que eu faça o quê? Um problema técnico sai 4 dias antes, não vai dar problema em 4 aviões seguidos. E acabou que ali, forte, bate de lá, e eu tentando solucionar, até que eu falei, pô, mister, desculpa, a partir de agora você vai ver aí quem eu sou, no treinamento, no jogo, e beleza, aí você faz o que você quiser, mas agora você vai ver. E ali silenciou e acabou essa discussão, ele foi pro quadro já explicar, ó, eu penso em colocar você para jogar aqui, você tem muito talento, já mudou. E eu achei isso muito interessante, porque não é pessoal, e muito jogador brasileiro fica muito preso quando o cara toma um choque, toma uma dura, acha que, pô, o cara não gosta de mim, não... tá pegando no meu pé. Pelo contrário, mano. Se o cara foi homem com você ali dentro de falar toda a verdade, seja homem também de mudar, de fazer algo diferente. Então saí daquela sala ali muito alinhado com ele, e a partir dali eu conquistei a confiança dele, e ele não levou pro pessoal, falou tudo que tinha para falar, depois agora vai lá pro treino, treina, me mostra quem você é e vamos seguir juntos. Aí vamos embora. Esse teu lado líder, tu acredita que foi muito instigado por ele? Esse lado líder foi muito instigado pelo meu pai. Começou com meu pai, porque meu pai sempre falou, e aí, se posicionou, você falou, aquilo ali não estava certo, por que você não falou, por que você... Vai, você é forte, você é grande, você é bom, E meu pai sempre me olhava com os olhos assim, que eu falava, caraca, mano, se eu for metade disso aí do que meu pai tá pensando, eu sou capaz de tudo. E acreditei nisso que meu pai falava. Mas a minha liderança foi lapidada, né, Romário? Eu era um cara egoísta, era um cara impulsivo, era um cara vaidoso também. Sempre com uma personalidade, com uma comunicação muito boa. Só que, pô, o treinador me colocava no banco, esquece. Já saía chutando tudo, treinava mal, falava mal do treinador, brigava com os companheiros. E aí eu fui entendendo que, de algumas decepções que eu tive na vida pro meu time, né, uma das principais foi lá na Alemanha, quando eu abandonei o time, o cara me colocou no banco de reserva antes de ir pro estádio, levantei, peguei minhas coisas e fui embora. E era o jogo mais importante da temporada. E, cara, eu vi a decepção do time comigo ali, sabe? Cara, caraca, mano, nosso camisa 10, nosso líder saiu fora porque ia ficar no banco, cara. Aí no outro dia eu voltei e falei, pô, isso aqui não tem nada a ver com ser líder. Então foi um baita de um choque que eu tomei. E eu falei, ou eu sou um líder de verdade ou eu saio dessa posição, né? Comecei a evoluir, a melhorar, a espiritualidade fez toda a diferença na minha vida, eu sou fã de Jesus, de como ele reage nos momentos de tensão, o equilíbrio e ao mesmo tempo a força, a potência que coloca nas suas palavras, nas suas atitudes. Eu falei, cara, eu tenho que ser tão forte que eu tenho que me posicionar de uma forma muito corajosa, mas sem ferir valores éticos, morais, sem deixar de treinar, de ficar falando mal dos outros, de brigar com meus companheiros. Eu tenho que ser um firme, correto, né? E ali eu comecei a aprender e o Jorge foi um cara, foi o treinador que mais valorizou e destacou a posição de um capitão. Ele dava autonomia. Tipo assim, quando ele falou para mim dentro daquela sala, ele falou, o capitão é o segundo treinador. Então você é o segundo treinador aqui dentro. Agora eu vou falar para os meus jogadores que o meu segundo treinador não apareceu no treinamento. Então quero que você entenda primeiro a responsabilidade que você tem a partir de agora. Eu vou te tratar com essa responsabilidade, com esse destaque. Agora suas atitudes têm que ser assim. Então ele me trouxe valorizou,
me protegeu, me defendeu diante do grupo, diante de todos, como assim, é o capitão. E aí isso me deu ainda mais responsabilidade nas atitudes, né? A saída dele foi triste, Flamengo? Para vocês, jogadores? Muito. Vocês não esperavam? Nós começamos a sentir, sim, cara, um pouco assim, porque ele começou a falar antes do treino, né? Nós começamos a sentir, foi triste. E o primeiro que soube, né, foi eu, ele me ligou, eu estava em Santa Catarina na época. E, caraca, nós choramos no telefone que nem duas crianças ali naquele momento, né? Acho que eu nunca falei sobre isso, mas... Porque ele é um cara que... Ele transformou e foi transformado, né? Ele sabe disso. O Jorge, depois da passagem dele ali no Flamengo, ele saiu dali muito melhor. Era um cara mais racional. E ali ele saiu com a parte emocional dele, mas, opa, peraí, isso existe no futebol. Ele não tinha visto até ali. Né? Quando ele vê a personalidade dos jogadores, a força que tinha, o compromisso que tinha aquele grupo, mas ao mesmo tempo a parceria, né? O René que ia lá falar das estatísticas do cara que o Felipe Luiz ia enfrentar. Então você imagina, o René, reserva do Felipe, falou: filho, eu já joguei com esse jogador que você vai jogar hoje. Cara, ele sai muito para a direita, cuidado, ele cai ali, fica esperto. Então o cara ajudava, assim como ele, outros também faziam. E aí acabava o treino, ficava todo mundo sentado lá no meio do campo conversando. Pô, você não pode fazer isso, posicionamento, já falamos aqui. Aí o Rafinha explicando pro outro lateral como é que tem que fazer, como é que tem que fechar. No treinamento não fechou certo. Pô, você tem que fazer isso. Aí o Arão que explicava, o Rodrigo Caio que falava. E o Jorge via aquilo e ele falou: eu nunca vi isso, pá, eu nunca vi isso. E nós tínhamos prazer, acabava o treino, ficava sentado, todo mundo tirava a camisa lá tomando sol no meio do campo e ficava lá todo mundo conversando. Então o Jorge saiu dali do Flamengo muito melhor do que ele chegou, lapidou essa parte emocional, que era o que algumas pessoas, no caso, reclamavam dele. Pô, um cara muito firme, não sei o quê. E aí quando ele sai, nós falamos: caramba, agora que o negócio começou a ficar bom, ganhamos tudo, vamos ganhar tudo de novo. E lá dentro nós falávamos desse jeito, né? Partindo por ele falou: então vai falar que vai ser mais difícil. Agora é que nós vamos ganhar tudo mesmo, agora é que nós nos conhecemos mais. Mas eu vi que o fato da torcida parar de ir, veio pandemia, estádio vazio, ele morando longe da família, deu essa tristeza. Aí ele me ligou, eu estava lá em Santa Catarina, falou: capitão, eu vou sair. Não vai dar mais e tudo, e eu quero te comunicar porque eu vou ligar agora para a diretoria, vou comunicá-los também, estou saindo, mas saiba que não é uma decisão pessoal, meu coração está doendo, mas eu tenho que ir. Aí choramos pra caramba no telefone e, claro, abraçamos ele, mas foi difícil. Imagino, assim, continuando falando sobre o treinador, desde quando você jogava com o Felipe Luiz, você acabou de falar aí que ele era mais de número, estatística e tal. Já dava para ver que ele ia ser treinador? Já. Mas já dava para ver que ele ia ser um bom treinador? Já. Talvez ele, e aí ele pode falar melhor, talvez não tenha visto isso, né, desde o começo. Mas quem estava ao lado dele via claramente, né? Às vezes lá no começo ele falava: pô, talvez ser auxiliar técnico, né? Mas eu vou trabalhar no futebol. Ele sempre teve uma convicção: eu vou trabalhar no futebol, eu tenho que encerrar minha carreira domingo e começar a trabalhar segunda. Ele falava aí, e nós temos que ir junto. Eu falei: ele, impossível. Pelo menos a mesma convicção que ele tinha de que domingo ele tinha que estar lá, eu não tinha que estar lá. Eu preciso ver isso tudo de fora. Depois a gente volta a falar. Mas ele sempre muito intencional em conversar com os treinadores e debater sobre por que saiu a 3. Como eu marco quando sai a 3? E se ele tiver em 3 no meio? Se jogar losango, como é que eu marco? Como é que eu saio para lá? Mas o ponto, o meu atacante... Então eles tinham esse debate muito rico e anotava. Então eu falei: cara, esse cara aqui vai voar, porque já era inteligente como jogador e agora está se preparando de uma forma, extraindo dos melhores treinadores. E eu já via com muita clareza assim, falava: cara, auxiliar não, você vai ser um baita de um treinador, você pode ter certeza. E no teu entendimento, talvez dos treinadores que passaram pela vida do Felipe Luiz, o Jorge Jesus foi um dos mais importantes ou mais? Não sei se o mais, né? O Felipe pode falar melhor assim, mas um dos mais importantes, com certeza. Com certeza. O Jorge, para todos ali que nós trabalhamos juntos, ele foi, se não o melhor, um dos melhores treinadores que já pegaram.
que todos aqueles jogadores já trabalharam. Então, é um cara que inspirou definitivamente o Felipe, que traz a essência dele, traz a identidade dele, é verdade, mas o Jorge influenciou demais e ensinou demais o Felipe também.